que é sobre todo nome. Hebreus 1,4 diz que quando ele se sentou no trono de Deus, ele herdou um nome mais excelente do que os anjos. E este é o novo nome do qual ele menciona em Apocalipse 3,12. E isso foi tipo e figurado na vida de José no Egito, aonde José no Egito, em Gênesis 45, 41, ele recebe um novo nome. E toda a vida de José foi um tipo e figura da primeira e da segunda vinda de Cristo. José, como Jesus, foi vendido por moedas de prata por seus irmãos. Na cruz, Jesus salvou um homem e condenou outro, porque não creu em Cristo. José também, ao descer ao calabouço, salvou um homem e condenou outro, interpretando os sonhos que eles tiveram. Dali José subiu ao trono, e o faraó o chamou Zaphenad-Paneia, aquele que revela as coisas ocultas. Assim também Cristo se sentaria no trono de Deus, receberia um novo nome e estaria no meio da sua igreja, revelando coisas ocultas. Como o apóstolo Paulo diz que o evangelho que ele recebeu sobressaía todo o evangelho que os apóstolos haviam recebido quando estavam com Jesus, e Jesus lhes ensinava através dos mistérios do reino dos céus. Em Mateus 11:25 ele diz: graças te dou, Pai, porque tu escondeste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Como Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E nós chegamos já ao último dia. É por isso que está formada uma terceira guerra mundial, com bombas atômicas e nucleares. E é bem melhor que antes, quanto possível, toda a igreja conheça todos esses mistérios e as profecias que estão se cumprindo em nossos dias. Sabiam vocês que a única forma de uma igreja receber um avivamento da parte de Deus é ela conhecer o cumprimento das profecias e receber o cumprimento das profecias para o dia e a geração que lhes coube viver? A igreja está buscando um grande avivamento, chegam a gastar fortunas de dinheiro buscando um avivamento, enquanto o avivamento de Deus ele está no cumprimento da sua palavra, no cumprimento das profecias. O apóstolo Pedro demonstrou isso em Atos capítulo de número 2. Ele disse: esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Diz Deus: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas terão sonhos e visões, e até sobre meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vem, como vem ao povo de Deus de tempo em tempo, um grande avivamento, porque a etapa de Martinho Lutero, um dos primeiros e grandes reformadores que Cristo enviou à sua igreja, não disse ele: eu vos enviarei apóstolos e profetas? Foi Martinho Lutero, foi o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e a sua etapa esteve representada na igreja de Sardes, que existiu na Ásia Menor, porque aquelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, representaram 7 etapas pelas quais a igreja passaria na história da dispensação da graça. Estrelas no céu, elas aparecem de dia ou de noite. Por isso que em Apocalipse 1,16, Cristo tem 7 estrelas na sua mão. E esses mensageiros que seriam enviados à igreja para um propósito, para trazer um avivamento para cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo teve um grande avivamento. Depois de Paulo, que foi o primeiro olho do cordeiro que se fechou, de Apocalipse 5,6, veio uma outra etapa, bem distinta e diferente da etapa do apóstolo São Paulo, onde Deus também teve um mensageiro. Depois veio uma terceira etapa da igreja, uma quarta etapa, já estamos pelo ano de 1200, uma quinta etapa com Martinho Lutero, 1500, uma sexta etapa com João Wesley. João Wesley disse assim: Martinho Lutero tinha razão, o justo viverá pela fé, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí foi dado mais luz às etapas da reforma, e nisso vinha se cumprindo a manifestação de Cristo no meio da sua igreja, como ele disse: estarei convosco até a consumação do século. São Mateus 28, 19 e 20. Quando você vê em Apocalipse 4, aqueles 4
rostos daquelas bestas, porque no Apocalipse, do capítulo 6 em diante, você vai ver a manifestação de Cristo no meio da igreja, no romper de cada selo, e aqueles selos contam a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando é aberto o primeiro selo em Apocalipse 6, o primeiro animal com o rosto de leão diz a João: vem e vê. E a igreja teve um grande avivamento, prodígios, sinais e maravilhas foi visto no meio da igreja, por meio dessa manifestação. Mas depois a igreja foi perseguida. E nessa primeira etapa da igreja, João veio e viu o abrir do primeiro selo. E o que ali havia? Um cavalo branco e um cavaleiro montado sobre esse cavalo. Ali é a saída do espírito de Satanás, o espírito anticristo, o qual os apóstolos disseram que estava manifestado já. E o joio está semeado no meio da igreja. E ele viu aquela manifestação. Mas depois aquele cavalo se tornou um cavalo cor vermelha. Não é assim que diz o Apocalipse? Cor vermelha. Por quê? Porque haveria perseguição sobre a igreja, derramamento de sangue. Mas aí Cristo se manifestaria no meio da sua igreja, para que as portas do inferno não prevalecessem contra a igreja. E como Cristo se manifestou? Com a unção do animal, a besta, rosto de boi, animal de sacrifício. Então, com essa fortaleza de Cristo que a igreja recebeu, ela pode resistir à perseguição que o diabo levantou contra ela, através desse cavaleiro montado nesse cavalo vermelho. Mas depois esse cavalo se tornou, no terceiro selo, qual cor? Preto. Então veio o tempo do obscurantismo, aonde não havia mais doutrina apostólica, já não se batizava da forma correta. O Império Romano dos Césares, transformado em Império Papal, Igreja Católica, sistema católico, porque a Roma antiga, ela se tornou Roma Papal. Do que está falando no Apocalipse capítulo de número 17, daquela mulher que está sentada, uma meretriz. Vocês sabem o que é uma meretriz? Uma mulher da vida. E ela sentada numa besta. E diz em Apocalipse 17, 18, último versículo, que a mulher que vive sentada sobre a besta é a cidade que governa sobre os reis da terra. E quem governava naquele tempo? Roma. Então, esse sistema papal começou a ensinar as indulgências, a salvação pelas obras. Daí então, onde surgiriam os reformadores. Então a igreja receberia a unção de Cristo no meio dela, com o rosto de homem, que representa os reformadores. E para o tempo final, esse cavaleiro, ele vai montar, porque é o mesmo cavaleiro, Satanás se manifestando, o espírito de Satanás duelando contra o espírito de Deus, caminhando sobre a terra e fazendo e realizando suas más obras. Mas Jesus Cristo diz que veio para desfazer as obras do diabo. E para este tempo final, o último dia, o 7º milênio de Adão para cá, Satanás ele vai se manifestar montando um cavalo amarelo. E o seu nome do cavaleiro que monta esse cavalo é morte. Ou seja, é a plena manifestação do espírito de Satanás em um homem, o anticristo. Porém, o espírito de Deus, ele veio se manifestando, rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, e para o tempo final ele se manifesta com o rosto de águia. E a Bíblia diz que quando Deus livrou, tirou o povo de Israel do Egito, ele tirou sobre as asas da grande águia. Ou seja, o ministério profético. Para este tempo final, a igreja receberá, a igreja noiva, porque de dentro de todas as denominações, Cristo tomará uma noiva para si.
Assim como no corpo de Adão, Deus tirou uma noiva para Adão, do corpo de Cristo, que é a igreja, Deus tirará uma noiva para Cristo e a apresentará. E essa igreja no tempo final, ela estará comendo daquele alimento que havia no lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés, aonde Deus mandou Moisés colocar dentro de uma vasilha de ouro o maná. E Apocalipse 2,17, Jesus diz: aquele que vencer, eu lhe darei do maná escondido. Porém, para a última etapa das denominações, em Apocalipse capítulo de número 3, a era de Laodiceia teria colocado o Espírito Santo para fora dela. Cristo diz: eis que estou à porta e bato. E quem está à porta batendo, está do lado de dentro ou está do lado de fora? Está do lado de fora. Isso é Cristo. Porque em Mateus 25 diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do Senhor, do noivo. Ali é a segunda vinda de Cristo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nécias ou tolas, dependendo da tradução. E diz que tardando o noivo, quantas dormiram? Não, todas dormiram. Apocalipse 20, Mateus 25, 5, diz que tardando o noivo, todas dormiram. Este é o quadro da igreja neste tempo final. Por isso que Cristo tem que despertar a sua noiva neste tempo final, que vai estar no meio da igreja, e será chamada e juntada com grande voz de trombeta, como o Senhor Jesus disse em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos do céu, de uma a outra extremidade do céu. Por quê? Porque do paraíso os mortos serão ressuscitados. Porque esta trombeta final, da qual Cristo está falando, da qual o profeta Isaías falou, Isaías 27, 13, naquele dia se tocará uma grande trombeta. Abacuque 1,14 diz que o dia do Senhor se tocará uma grande trombeta. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, também nos fala da última trombeta. Agora, se é a última trombeta, tem que haver outras que antecederam, porque senão ela não seria a última. E esse é o tempo que nos coube viver, o tempo do último chamado da parte de Deus, onde Cristo está chamando e juntando os seus últimos escolhidos. E Cristo tem uma mensagem para a sua igreja. E Apocalipse 22:16 nos diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Porque depois que todas as estrelas passassem na dispensação da graça, surgiria a resplandecente estrela da manhã, da qual o apóstolo Pedro falou dela, e ele disse que é a segunda vinda de Cristo. Ele diz: tomai as profecias dos profetas como uma candeia. Mateus 25, que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã surja em vossos corações. Já leram isso? Alguém já leu? Preciso ler então. 1 de Pedro, vejamos, 1 de Pedro, aliás, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã surja em vossos corações. Isso é o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Abre em Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 16, nos diz assim:
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Salmo 19, o céu